Alto para todo mundo ouvir, orando para todo mundo ouvir. É claro que você não vai ficar, quando você entrar num estabelecimento público, você não vai entrar orando, falando alto. Mas esse orar em todo tempo é orando no Espírito. O nosso espírito constantemente em contato com o Espírito de Deus. E buscando sempre ao Senhor, sem cessar. Glória a Deus. Ele disse: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento, ele só vem na nossa vida através de buscarmos a presença de Deus, através de orarmos ao Senhor, de consagrarmos as nossas vidas, de obedecermos a palavra de Deus, através de estarmos constantemente meditando na palavra de Deus, é que nós vamos ficar revestidos da armadura de Deus e fortalecidos no Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que o adversário ele está atacando com todas as suas armas. Ele está usando todas as suas armas. E ele está lutando dia e noite para destruir aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão procurando servir a Deus aqui na terra. Então a batalha para o servo de Deus é constante. É constante. Alguém pode até dizer: mas como alguém vai viver o tempo todo batalhando? Irmãos, não é uma batalha com o braço, você brigando, chutando, dando pontapé, como a gente tem visto por aí na mídia. Não é assim não. É batalha espiritual, tá? Temos que lutar o tempo todo. Não é de vez em quando, é o tempo todo. Porque se nós nos descuidarmos, deixarmos de vigiar, deixarmos de orar, aí o inimigo da nossa alma, com certeza, ele vai achar brecha e ele vai querer entrar. Entenderam? Por isso é que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, como Paulo disse, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o mesmo Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Então não adianta você querer lutar contra o adversário da nossa alma com armas comuns. Não vai resolver nada. Mas nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu. E Paulo ele faz assim uma narração de todas as armas que nós precisamos usar. Ele nos mostra, ele nos fala através desta palavra. Então que nós possamos guardar esta palavra sempre no nosso coração. Esta palavra nós não podemos de vez em quando ler, de vez em quando ouvir alguém falar. Nós temos que guardá-la no nosso coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós temos que guardar esta palavra para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor e para que nós não sejamos vencidos pelo adversário. Porque quando o cristão está revestido da armadura de Deus, o adversário da nossa alma não vai ter como derrotá-lo. Porque nós estamos vestidos com vestes comuns, mas existe revestimento. Revestir é colocar uma outra veste sobre essa aqui, né? Que é a armadura de Deus, que nós como servos de Deus precisamos estar sempre revestidos, sempre atentos, sempre vigiando, sempre orando. Glória a Deus. Mas todo o tempo, a palavra de Deus diz, através do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar.
E aí alguém diz, mas como que a gente pode orar sem cessar? Orar no Espírito. É claro que você não vai ficar lá no seu trabalho falando, né, alto para todo mundo ouvir, orando para todo mundo ouvir. É claro que você não vai ficar, quando você entrar num estabelecimento público, você não vai entrar orando, falando alto. Mas esse orar em todo tempo é orando no Espírito. O nosso espírito constantemente em contato com o Espírito de Deus e buscando sempre ao Senhor, sem cessar. Glória a Deus. Ele disse, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento, ele só vem na nossa vida através de buscarmos a presença de Deus, através de orarmos ao Senhor, de consagrarmos as nossas vidas, de obedecermos a palavra de Deus, através de estarmos constantemente meditando na palavra de Deus, é que nós vamos ficar revestidos da armadura de Deus e fortalecidos no Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que o adversário ele está atacando com todas as suas armas. Ele está usando todas as suas armas. E ele está lutando dia e noite para destruir aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão procurando servir a Deus aqui na terra. Então a batalha para o servo de Deus é constante. É constante. Alguém pode até dizer, mas como? Alguém vai viver o tempo todo batalhando? Irmãos, não é uma batalha com braço, você brigando, chutando, dando pontapé, como a gente tem visto por aí na mídia. Não é assim, não. É batalha espiritual. Tá? Temos que lutar o tempo todo. Não é de vez em quando, é o tempo todo. Porque se nós nos descuidarmos, deixarmos de vigiar, deixarmos de orar, aí o inimigo da nossa alma, com certeza, ele vai achar brecha e ele vai querer entrar. Entenderam? Por isso é que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, como Paulo disse, para dar fim contra, porque diz que as milenares, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então não adianta você querer lutar contra o adversário da nossa alma com armas comuns. Não vai resolver nada. Mas nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu. E Paulo ele faz assim uma narração de todas as armas que nós precisamos usar. Ele nos mostra, ele nos fala através desta palavra. Então que nós possamos guardar esta palavra sempre no nosso coração. Esta palavra nós não podemos de vez em quando ler, de vez em quando ouvir alguém falar. Nós temos que guardá-la no nosso coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós temos que guardar esta palavra para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor e para que nós não sejamos vencidos pelo adversário. Porque quando o cristão está revestido da armadura de Deus, o adversário da nossa alma não vai ter como derrotá-lo. Porque nós estamos vestidos com vestes comuns, mas existe revestimento. Revestir é colocar uma outra veste sobre essa aqui, né? Que é a armadura de Deus, que nós como servos de Deus precisamos estar sempre revestidos,
sempre atentos, sempre vigiando, sempre orando. Glória a Deus. Mas todo o tempo, a palavra de Deus diz, através do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. E aí alguém diz: mas como que a gente pode orar sem cessar? Orar no Espírito. É claro que você não vai ficar lá no seu trabalho falando, né, alto para todo mundo ouvir, orando para todo mundo ouvir. É claro que você não vai ficar, quando você entrar num estabelecimento público, você não vai entrar orando, falando alto. Mas esse orar em todo tempo é orando no Espírito. O nosso espírito constantemente em contato com o Espírito de Deus e buscando sempre ao Senhor, sem cessar. Glória a Deus. Ele disse: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento, ele só vem na nossa vida através de buscarmos a presença de Deus, através de orarmos ao Senhor, de consagrarmos as nossas vidas, de obedecermos a palavra de Deus, através de estarmos constantemente meditando na palavra de Deus, é que nós vamos ficar revestidos da armadura de Deus e fortalecidos no Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que o adversário, ele está atacando com todas as suas armas. Ele está usando todas as suas armas. E ele está lutando dia e noite para destruir aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão procurando servir a Deus aqui na terra. Então a batalha para o servo de Deus é constante. É constante. Alguém pode até dizer: mas como alguém vai viver o tempo todo batalhando? Irmãos, não é uma batalha com o braço, você brigando, chutando, dando pontapé, como a gente tem visto por aí na mídia. Não é assim, não. É batalha espiritual, tá? Temos que lutar o tempo todo. Não é de vez em quando, é o tempo todo. Porque se nós nos descuidarmos, deixarmos de vigiar, deixarmos de orar, aí o inimigo da nossa alma, com certeza, ele vai achar brecha e ele vai querer entrar. Entenderam? Por isso é que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, como Paulo disse, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o mesmo Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então não adianta você querer lutar contra o adversário da nossa alma com armas comuns. Não vai resolver nada. Mas nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu. E Paulo, ele faz assim uma narração de todas as armas que nós precisamos usar. Ele nos mostra, ele nos fala através desta palavra. Então que nós possamos guardar esta palavra sempre no nosso coração. Esta palavra nós não podemos de vez em quando ler, de vez em quando ouvir alguém falar. Nós temos que guardá-la no nosso coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós temos que guardar esta palavra para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor e para que nós não sejamos vencidos pelo adversário. Porque quando o cristão está revestido da armadura de Deus, o adversário da nossa alma não vai ter como derrotá-lo. Porque nós estamos vestidos com vestes comuns, mas existe revestimento. Revestir é colocar uma outra veste sobre essa aqui, né? Que é
a armadura de Deus, que nós, como servos de Deus, precisamos estar sempre revestidos, sempre atentos, sempre vigiando, sempre orando. Glória a Deus. Mas todo o tempo, a palavra de Deus diz, através do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. E aí alguém diz: mas como que a gente pode orar sem cessar? Orar no Espírito. É claro que você não vai ficar lá no seu trabalho falando, né, alto para todo mundo ouvir, orando para todo mundo ouvir. É claro que você não vai ficar, quando você entrar num estabelecimento público, você não vai entrar orando, falando alto. Mas esse orar em todo tempo é orando no Espírito. O nosso espírito constantemente em contato com o Espírito de Deus e buscando sempre ao Senhor, sem cessar. Glória a Deus. Ele disse: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento, ele só vem na nossa vida através de buscarmos a presença de Deus, através de orarmos ao Senhor, de consagrarmos as nossas vidas, de obedecermos a palavra de Deus, através de estarmos constantemente meditando na palavra de Deus, é que nós vamos ficar revestidos da armadura de Deus e fortalecidos no Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que o adversário, ele está atacando com todas as suas armas. Ele está usando todas as suas armas. E ele está lutando dia e noite para destruir aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão procurando servir a Deus aqui na terra. Então a batalha para o servo de Deus é constante. É constante. Alguém pode até dizer: mas como alguém vai viver o tempo todo batalhando? Irmãos, não é uma batalha com o braço, você brigando, chutando, dando pontapé, como a gente tem visto por aí na mídia. Não é assim, não. É batalha espiritual, tá? Temos que lutar o tempo todo. Não é de vez em quando, é o tempo todo. Porque se nós nos descuidarmos, deixarmos de vigiar, deixarmos de orar, aí o inimigo da nossa alma, com certeza, ele vai achar brecha e ele vai querer entrar. Entenderam? Por isso é que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, como Paulo disse, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o mesmo Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então não adianta você querer lutar contra o adversário da nossa alma com armas comuns. Não vai resolver nada. Mas nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu. E Paulo, ele faz assim uma narração de todas as armas que nós precisamos usar. Ele nos mostra, ele nos fala através desta palavra. Então que nós possamos guardar esta palavra sempre no nosso coração. Esta palavra nós não podemos de vez em quando ler, de vez em quando ouvir alguém falar. Nós temos que guardá-la no nosso coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós temos que guardar esta palavra para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor e para que nós não sejamos vencidos pelo adversário. Porque quando o cristão está revestido da armadura de Deus, o adversário da nossa alma não vai ter como derrotá-lo. Porque nós estamos vestidos com vestes comuns.
A paz do Senhor para todos vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Denise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Eu louvo a Deus pela sua participação, você que já entrou, você que vai estar entrando mais tarde, você que vai estar entrando apenas no decorrer do dia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e você creia no agir de Deus, no poder desse Deus, que é grande, que é misericordioso e poderoso. Ele é maravilhoso e com certeza Ele tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, que nós possamos crer, que nós possamos confiar, porque o nosso Deus não falha. Os seres humanos são falhos, o sistema falha, tudo no mundo falha, mas o nosso Deus é infalível. Ele jamais falhou e jamais vai falhar. E tenho certeza que o que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai fazer, Ele vai realizar. A sua palavra tem se cumprido na face de toda a terra. E Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo na face de toda a terra e temos certeza que a palavra de Deus vai continuar se cumprindo e o Senhor vai continuar operando, vai continuar agindo, e nós precisamos permanecer firmes, aguardando o dia glorioso da volta do Senhor, e temos certeza que vai ser em breve. Então se prepare, se coloque em posição e tenha certeza da vitória que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para cada um dos nossos familiares, e vamos confiar que esse Deus, Ele pode fazer além de tudo aquilo que nós pedirmos ou pensarmos. Glória a Deus. O calor está forte, o calor está fortíssimo aqui, mas a presença do nosso Deus também é forte. Então vamos crer que o Senhor vai estar fazendo grandes coisas ainda esta noite nas nossas vidas, para a honra e glória do seu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos, as tuas servas, aonde quer que estiverem, todos aqueles que estão comigo neste propósito, Senhor, visita-os nesta hora. Opera na vida deles com teu poder. Conceda a eles a bênção, a vitória de que tanto precisam. Abre, meu Deus, as portas que estiverem fechadas. Senhor, meu Deus e meu Pai, derruba as barreiras e as muralhas que o adversário da nossa alma tem levantado para impedir a nossa caminhada, para impedir a caminhada da tua igreja, para impedir a nossa vitória. Mas a vitória já nos foi decretada no Calvário. Glória a Deus. Quando o Senhor expirou ali na cruz do Calvário, a nossa vitória já foi decretada. E ainda que o inimigo das nossas almas se levante, ainda que ele queira a nossa derrota, nós, em teu nome, somos mais que vencedores. Por isso eu te agradeço, eu te louvo, te exalto, Senhor. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar nos ajudando, vai continuar nos sustentando até o dia glorioso da tua vinda. Abre as janelas dos céus, abre as portas, Pai, que estiverem fechadas para o teu povo. Derruba, Pai, as muralhas, as barreiras. Confunda o adversário. Meu Deus, peleja por nós. Sozinhos nós não podemos vencer. Não conseguiremos vencer a nós mesmos. Mas em teu nome, Senhor, nós clamamos neste momento
porque sabemos que do Senhor vem a nossa vitória. Do Senhor vem o socorro para a tua igreja, o socorro para o teu povo na terra. Por isso nós clamamos pelo teu socorro e pedimos que o Senhor vá de encontro a cada situação, a cada necessidade, a cada ansiedade nesta noite. Toca, Senhor, na raiz da doença. Coloca a tua mão poderosa, destrua a enfermidade maligna. A enfermidade interna e externa seja queimada, seja destruída pelo teu poder. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Manifesta-te, ó Deus. Manifesta-te, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és também o Deus que rege as nações. Estende as tuas mãos sobre as nações em guerra, sobre as nações em conflito. Meu Deus, contempla a situação daqueles que estão sofrendo, meu Pai, com as guerras. Aqueles que têm sido tirados de suas casas, de sua família, aqueles que têm sido levados cativos. Meu Deus, entra, meu Pai, em cada esconderijo, entra em cada lugar oculto. Coloca, meu Pai, a tua mão, realiza a tua obra. Deus eterno, Deus de toda glória. Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Deus que abriu o mar vermelho para que o povo de Israel atravessasse a pé enxuto. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem. O Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será o mesmo eternamente. Por isso, manifesta-te, ó Deus. Manifesta-te com teu poder e confirma a tua palavra, Senhor. Que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o nosso Deus forte, é o nosso Deus poderoso. Por isso manifesta o teu poder na vida de todos aqueles que estão conosco neste propósito. Aqueles que têm participado da campanha dos votos, aqueles, meu Deus, que têm confiado no teu poder, aqueles que têm orado juntamente conosco, meu Pai. Oh Deus, coloca a tua mão, dai vitória, tira as barreiras, derruba as muralhas, confunda o adversário da nossa alma. Realiza grande obra, meu Pai, nesta noite, porque nesta noite, Pai, estamos na tua presença. Marcamos um encontro com o Senhor e sabemos que o Senhor está presente aqui e está presente também aonde quer que chegar a nossa voz. Aonde quer que chegar, aleluia, a nossa voz, a nossa imagem, que chegue também a tua presença, que chegue também a tua grande salvação. Meu Deus, manifesta o teu poder e confirma, Pai, a bênção e a vitória pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. É o que te pedimos nesta noite e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 31, o cântico da vitória. Deus é por nós. Graças a Deus que o nosso Deus é por nós. Graças a Deus que o nosso Deus não nos desamparou, não nos desampara, não vai nos deixar sozinhos. Com certeza, Ele está com você nesta peleja, Ele está comigo na peleja que eu tenho travado, Ele está com todos aqueles que o buscarem de todo o coração, e a vitória com certeza já é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Glória a Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Glória a Deus pelos homens de Deus que estiveram nesta terra, cumpriram sua missão e agora descansam no Senhor. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida destes homens, destas mulheres de Deus, que estiveram aqui na terra antes de nós, que tiveram o privilégio de deixar para nós esse tesouro que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, que é a nossa bússola, que nos guia, que nos dirige e com certeza vai continuar nos dirigindo e nos guiando até chegarmos à terra prometida, até chegarmos a Canaã celestial. Glória a Deus. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é Deus de recompensas. E Ele tem recompensa, Ele tem galardão para todos aqueles que no passado batalharam, lutaram, deram as suas próprias vidas para que esta palavra chegasse até nós. E hoje nós podemos meditar nela, nós podemos falar a respeito dela com ousadia, porque ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, diz o escritor aos Hebreus. O apóstolo Paulo, mesmo vivendo as grandes lutas, as grandes batalhas que ele viveu na terra, as grandes perdas, mesmo vivendo uma vida de renúncia, porque para fazer tudo o que ele fez e para deixar para a igreja atual e a igreja futura tudo que está escrito nesta palavra, ele teve que negar-se a si mesmo muitas vezes. Teve que renunciar a muitas coisas. Mas, graças a Deus, pela vida destes homens de Deus, que souberam renunciar à sua própria vontade, aos seus desejos, a tudo aquilo que eles tinham, que concedia a eles todos os status que o mundo podia oferecer. Mas eles renunciaram a tudo por amor a Cristo. Glória a Deus. Eu não sei se muitos de nós que vivemos nesse tempo teríamos tido a coragem que eles tiveram de renunciar a tudo que eles renunciaram, por amor ao Evangelho de Cristo, por amor a Cristo, por amor às almas. Glória a Deus. Porque estamos vivendo um período, um tempo, em que ninguém mais quer renunciar a nada. Ninguém quer renunciar ao seu bem-estar, aos seus status, ninguém mais quer renunciar à sua vida
confortável, para levar a palavra de Deus ao perdido, ao desviado, ao necessitado, àquele que está muitas vezes escravizado pelo vício, escravizado pelo adversário. Mas eles que viveram antes de nós, que viveram nesse tempo que o apóstolo Paulo viveu, eles renunciaram a si mesmos para fazer com que essa palavra chegasse até nós. E nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Glória a Deus. Porque hoje temos aqui a palavra de Deus. E se nós nos deixarmos guiar por esta palavra, nós não vamos tropeçar, nós não vamos perecer, nós não vamos morrer, mas nós vamos viver com Cristo para toda a eternidade. Glória a Deus. Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? A tudo que estava acontecendo, a tudo que ele estava vivendo, a todas as acusações que ele estava sofrendo, a todas as prisões que ele já tinha suportado e estava suportando. Ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? E eu pergunto também hoje para cada um, e para mim mesma: que direi a estas coisas? Que diremos a estas coisas? Que vamos dizer acerca de tudo que está acontecendo no mundo em que estamos vivendo? Acerca das situações que temos enfrentado, as lutas do dia a dia, as frustrações por confiar muitas vezes nas pessoas e as pessoas não serem de confiança. Que diremos, pois, a estas coisas em que estamos vendo acontecer agora, nesse tempo que estamos vivendo? Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra mim, contra você, se Deus é por nós? Se Deus está conosco, com certeza nós vamos enfrentar levantes, nós vamos enfrentar pessoas que vão nos olhar de cima para baixo. Com certeza nós vamos enfrentar pessoas que vão fazer pouco de nós, pessoas que não vão acreditar na nossa fé, vão achar que nós estamos brincando ou que nós estamos nos aproveitando da palavra de Deus, querendo. Muitas vezes as pessoas nos julgam, achando que pregamos o Evangelho porque queremos viver do Evangelho, queremos ganhar com o Evangelho, mas o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Quem é esse? É Deus. Deus, ele não poupou o seu próprio filho. A palavra de Deus diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Por amor a mim, por amor a você, por amor a toda a humanidade, Deus deu o seu único filho para morrer numa cruz por nós, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Glória a Deus. Então, Deus, ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Ele entregou Jesus Cristo por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Glória a Deus. Se Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?
tudo aquilo que é impossível aos olhos dos homens, tudo aquilo que nós não podemos fazer, não temos condições de obter, mas através de Jesus Cristo, com certeza, o Senhor vai nos conceder todas as coisas. Ele vai nos dar, juntamente com Cristo, todas as coisas de que precisamos nessa terra e além dessa terra. Glória a Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Oh, aleluia, como eu gosto desta palavra. Como eu gosto desse versículo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quantos se levantam para acusar os servos de Deus? Para apontar o dedo no rosto dos servos de Deus e acusar? Porque se existe coisa que o adversário gosta de fazer e incita pessoas para fazer contra o povo de Deus, contra os servos de Deus, os escolhidos de Deus, é acusar. É acusar. É dizer, tá vendo fulano? Canta na igreja. Prega na igreja. Olha como está a vida dele. Olha o que ele faz. Não tem vida com Deus. Hoje em dia está um tal das pessoas observarem uns aos outros e falar que a pessoa não tem vida com Deus. Que a pessoa sobe no altar para pregar, mas não tem vida com Deus. Quem é que sabe? Quem tem vida com Deus e quem não tem? Como é que vamos julgar o nosso irmão? Como é que vamos julgar aquele que o Senhor deu a oportunidade para pregar esta palavra? Como é que vamos acusá-lo? Se Deus não poupou o seu próprio filho por amor a mim, por amor a essa pessoa, por amor às almas. Glória a Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? São muitos para apontar, muitos para acusar. E muitas vezes nem são as pessoas que não conhecem a Deus que acusam, que apontam o dedo. Às vezes, é aqueles que conhecem a Deus, que dizem que conhecem, que são cheios de conhecimento da palavra de Deus, que conhecem tudo sobre a palavra de Deus, mas ainda não aprendeu a não acusar o irmão injustamente, ou ainda que fosse justo. Nós não temos direito de acusar e nem de julgar ninguém, porque o juiz está às portas, o justo juiz, aquele que vai julgar a todos. Glória a Deus. Quem intentará acusação, Manaia Subcantarabachai, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A palavra de Deus diz neste mesmo capítulo, em Romanos 5. Vamos lá em Romanos 5. Glória a Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem nos justifica não é o ser humano. Quem nos justifica é o Senhor, através da nossa fé. Somos justificados pela fé, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É Deus quem nos justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu posso acusar o meu irmão? Como é que eu posso
apontá-lo, discriminá-lo, né? Ah, mas tem discriminação? Tem discriminação. A uns eu cumprimento, a uns eu abraço, a uns eu agrado, mas a outros eu passo e nem olho na cara. Mas isto é certo? Não interessa. Se é certo, com certeza a palavra de Deus não diz que é certo. Porque a palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Meu Deus, se nós formos realmente amar o nosso irmão, o nosso próximo, como Jesus nos amou, seria aquele amor a ponto de dar a própria vida, porque foi isso que Jesus fez. Ele disse: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meu Deus. Misericórdia. Somos muito falhos quando se fala em amor. Eu sempre digo, é muito fácil pregar sobre amor. É muito fácil falar em amor. A palavra é pequena. 3 letras. É muito fácil de pronunciar e de escrever. Mas é difícil de viver. O verdadeiro amor é difícil de viver. Glória a Deus. Porque pregar o amor é muito fácil. Mas viver o amor está cada vez mais difícil. Porque, infelizmente, estamos vivendo em um mundo em que as pessoas se preocupam cada uma consigo mesma. Ah, eu estou cheia de problemas. Ah, eu preciso de ajuda. Enquanto você está precisando de ajuda, tem alguém que precisa de mais ajuda que você. Ah, mas eu estou passando por esta situação. Mas não é só você. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por situação difícil. Tem muitos servos de Deus que estão vivendo dias difíceis. Não é só você, não. Mas a palavra diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Como é que podemos condenar o irmão? Porque tem gente que tem uma facilidade para acusar o irmão, apontar o dedo, julgar e condenar. Sendo que ninguém tem este poder. Ainda não, porque quem vai fazer isso é o nosso Deus. Ele não nos deu essa liberdade de julgar uns aos outros. Porque o ser humano muitas vezes age sem misericórdia. Muitas vezes ele age por interesse próprio. E muitas vezes ele age também pensando em si mesmo. Pensando na sua própria casa, na sua própria família, e se esquece de que existem outras pessoas que também estão sofrendo. Glória a Deus. Eu fico contemplando aquelas cenas de guerra onde os pais seguram nos braços seus filhos mortos pela guerra, seus filhos mortos no colo, seus parentes mortos perto deles, e eles sem poder fazer nada, sem ter condições de fazer nada.
Eu acho que diante de todo o quadro que nós temos contemplado nesses dias, o que nós teríamos mais que fazer é glorificar a Deus. É interceder por aquele povo e glorificar a Deus. Porque até aqui Deus tem nos poupado, tem nos guardado, tem nos livrado das grandes catástrofes da natureza, nos livrado da pior coisa que pode acontecer numa nação, que é uma guerra. Pela sua infinita bondade, fidelidade e misericórdia. Porque eu acho que uma situação dessa que aquele povo está vivendo faz com que todas as demais coisas que tinham valor, parece que naquele momento ali acabou tudo. Já não há mais sonhos, já não há mais valores, já não há mais nada com que sonhar. Porque todos os sonhos caíram por terra. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Ao invés de nos ajuntarmos para falar mal do próximo, falar mal do irmão, criticar, que a gente possa se ajuntar para orar, para louvar, para adorar a esse Deus vivo e maravilhoso, para engrandecer o nome do Senhor. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas se reunirem umas nas casas das outras, servos de Deus, para estar se assentando à mesa, comendo e falando mal dos irmãos. E eu fico pensando como é que eles conseguem, que o estômago deles consegue digerir aquele alimento. Quando eles estão ali falando mal, criticando os irmãos, falando mal dos irmãos. Meu Deus, coisa feia. Coisa triste, né? Mas que Deus tenha misericórdia. A palavra de Deus diz assim, ó. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Graças a Deus. É Cristo quem morreu. Foi Cristo que deu a vida por mim e por você no Calvário. Por isso nós não temos o direito de condenar ninguém, de apontar ninguém, de acusar ninguém. Porque temos um acusador, que a palavra de Deus diz que ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Todo servo de Deus já tem um acusador permanente. Então nem eu e nem você precisamos ficar acusando o nosso irmão, apontando as falhas do irmão. Eu sei que é algo muito difícil, mas tem um louvor que diz que nós temos que olhar com simpatia o erro do irmão. Eu, quando era nova convertida, eu louvava esse louvor e eu falava, meu Deus, como é que eu posso olhar com simpatia o erro do meu irmão? Porque quando a gente vê que um irmão errou, ou que um servo de Deus errou, a primeira coisa que nós gostaríamos de fazer é apontar. É falar mal dele.
sair falando da vida dele para os outros. Mas o Senhor não pensa como nós. O próprio Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O Senhor não pensa como nós. O nosso caminho não é o mesmo caminho. O nosso Deus tem uma maneira de pensar, nós temos outra. Por isso é que a palavra de Deus diz que Jesus ele está assentado à direita de Deus. E ele também intercede por nós. Ele está intercedendo por mim, intercedendo por você. Apesar de muitas vezes as lutas serem tantas que a gente começa a orar, começa a interceder e às vezes a gente não tem forças para continuar intercedendo. Mas é exatamente nesse momento que o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele intercede por nós. Jesus intercede por nós perante o Pai. Por isso é que nós estamos na presença dele. Por isso é que, graças a Deus, nós temos vencido pela sua infinita bondade e misericórdia. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Ah, mas eu estou passando uma tribulação tão grande, uma luta tão grande. Ah, não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus, não vou mais trabalhar para Deus, porque desde que eu comecei a trabalhar para Deus é só luta. Acho que é fácil? Trabalhar para Deus não é ficar deitado, balançando numa rede, não. Você tem que enfrentar suas lutas de cada dia e você tem que enfrentar o adversário da nossa alma, que se levanta para nos impedir, porque ele não quer que ninguém faça nada na obra de Deus. Ele gostaria de ver a igreja só assentada, só recebendo, só querendo receber. Só querendo receber de Deus. Cada dia, cada instante. Sem querer levar a palavra, sem querer orar pelas pessoas, sem se preocupar em estar ajudando aqueles que precisam, sem estar visitando. Ah, é melhor, com certeza. Só que nós assumimos um compromisso com o Senhor quando nós o aceitamos como nosso Salvador. A mesma palavra que ele disse para os seus discípulos, ele disse também para a igreja: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esta ordem é para toda a igreja de Cristo na terra, independente de placa. É para todos que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não podemos guardar só para nós esta bênção. Não podemos guardar só para nós esta tão grande salvação. Nós temos que anunciar. Temos que levar esta palavra. Não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus poderia até ter dito: olha, pode pregar, pode fazer a minha obra na terra,
fazer tudo conforme o meu chamado, vocês vão se dar muito bem, não vai ter problema nenhum. Aí todo mundo gostaria de trabalhar para o Senhor, né? Se fosse assim, né? Mas ele falou que haveria lutas, que nós enfrentaríamos dificuldades, que nós enfrentaríamos o adversário. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque tudo isso pode acontecer na vida do cristão. Fome. Paulo já havia passado pela fome. Tribulação, angústia, perseguição. Ixi, é só começar a trabalhar para Deus, começa essa perseguição. Fome, nudez, perigo, espada, tudo isso. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Temos passado muitas vezes pelo fogo, pela água, como está escrito lá em Isaías 43. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que prometeu que estaria conosco. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu estarei contigo. Creia que o Senhor está com você. Ai, irmão, eu estou passando pelo fogo da provação. Estou passando pelas águas da tribulação. Confia. O Senhor está com você. Ele não nos desampara. Poderemos sim, durante a nossa leve, como diz o apóstolo Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação na face dessa terra, podemos sim sentir falta de alguns irmãos, como Paulo sentia. Podemos sentir falta dos nossos familiares, porque Paulo também não podia contar com a ajuda da família. Estava sem ninguém que pudesse socorrê-lo, a não ser alguns irmãos que o Senhor enviava. Mas ele disse, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Que você possa guardar esta palavra no seu coração. E que você tenha certeza que você não está sozinho, não. Nesta peleja você não está só. Nesta luta você não está só. Todo-Poderoso está com você, assim como Ele está comigo. De repente você me vê pregando, você pode dizer assim, ah, mas a irmã prega porque ela prega a palavra de Deus todas as madrugadas, e na igreja e onde quer que ela vai, porque tá tudo bem com ela, tá tudo bem com a família dela, ela não tem luta, ela não tem dificuldades. Pergunte para Deus. Pergunta para Deus. Só Deus e eu que sabemos
todas as batalhas travadas, todas as lutas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E este mesmo Deus que nos ajudou até aqui é o que vai te ajudar também. E vai continuar nos ajudando, e vamos chegar a Canaã celestial. Porque o Deus que servimos é fiel. Ele prometeu e ele vai cumprir. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é Deus que prometeu e cumpre. Glória a Deus. Os seus problemas, suas lutas, as perseguições, as dificuldades que você está enfrentando, não pode te afastar de Deus, não. E não pode também impedir você de trabalhar para Deus, não. De fazer a obra que o Senhor mandou você fazer, não. Porque para cada um de nós o Senhor deu um talento. E para alguns Ele deu mais que um talento. E nós temos que trabalhar, nós temos que granjear com esse talento para ganhar outros talentos para Deus. Porque se nós enterrarmos o nosso talento, naquele dia Ele vai acertar contas conosco. E Ele vai querer saber onde é que colocamos o talento que Ele nos deu. Eu não quis pregar, Senhor, eu não quis trabalhar na tua obra, não, porque é muita luta, é muita perseguição, é muitos que se levantaram contra mim, então eu peguei o talento e enterrei. Tem muita gente que vai dizer isso para Deus. Mas é necessário, para fazermos a obra de Deus na terra, é necessário sentir a dor do próximo. É necessário não pensar em nós mesmos, na nossa própria necessidade ou somente na necessidade da nossa família. Porque tem muitos servos de Deus que servem a Deus, mas ele se preocupa com eles e com a família. O resto é resto. Não sou contra se preocupar com a família. Temos que nos preocupar, temos que orar, interceder pela nossa família. Porque se nós não cuidarmos da nossa família, também como vamos cuidar da obra de Deus? Mas o Senhor quer algo mais de nós. Ele quer que a gente se preocupe sim com a nossa família, que cuide da nossa família, mas Ele quer que a gente também tenha um tempo para socorrer o aflito, necessitado, para levar esta palavra àquele que está perdido. Porque uma coisa é eu querer e fazer tudo para que a minha família seja salva, e outra coisa é eu ter compaixão das almas que também precisam ser salvas. E o que faz os servos de Deus, que têm chamado para levar a palavra de Deus, muitas vezes renunciar um dia de lazer com a família, ou um dia de se reunir com a família, ou um dia assim de poder estar cuidando mais e mais do bem-estar da família, trabalhando mais. O que leva o servo de Deus, muitas vezes, a renunciar a alguns momentos como esses é exatamente o amor pelas almas, o amor por aqueles que estão sofrendo. Lembrar que o tempo que temos aqui na terra passa rapidamente e nós temos que aproveitar esse tempo que o Senhor está nos dando para conseguir
levar até o nosso Deus o maior número possível de almas que precisam de Deus, estão sedentas de Deus, e que só nós poderemos ajudá-las. Então, que você nesta noite possa guardar esta palavra no seu coração. E que você não pense que é só você que está sofrendo, que é só você que passa por lutas, que é só você que é afrontado muitas vezes pelo adversário, que não é só você que muitas vezes é criticado, é apontado, é muitas vezes abandonado quando você está passando por uma grande luta. Não é só você não. Muitos irmãos no mundo estão passando por situação pior do que a situação que você está enfrentando. Eu gostaria de ler com vocês aqui na carta de Pedro. Glória a Deus. No capítulo 5 e o versículo de número 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tá? Sede sóbrios, vigiai, disse Pedro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. O adversário está ao derredor. Glória a Deus. Bramando como leão, mas ele não é leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo todo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te ajude, te fortaleça, que Ele te dê graça para que você possa permanecer firme. A única maneira de resistirmos ao adversário é firmes na fé em Cristo. Não ceder na nossa fé. Não deixar a dúvida entrar no nosso coração, mas permanecermos firmes, olhando somente para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê graça, e que você se desperte para fazer a vontade de Deus, para trabalhar para o Senhor. E algumas pessoas querem trabalhar para o Senhor porque querem ter um salário, querem ganhar algum, financeiramente. Mas tem aqueles que trabalham por amor a Cristo e por amor às almas. Glória a Deus. Digno é o obreiro do seu salário, diz a palavra de Deus. Mas o Senhor não disse: digno é o obreiro de ser ganancioso, de só querer trabalhar na obra de Deus por interesse, de ter uma vida melhor, de poder colocar os filhos para estudar em escola particular, de poder ganhar. Sabe como é, né? Não precisa falar. Deixa Deus trabalhar. É muito difícil. Trabalhar para Deus, a gente enfrenta as dificuldades, mas a gente vê a mão de Deus operando, o poder dele se manifestando,
E quando Ele nos fez o chamado, com certeza, Ele já tinha provisão preparada para nós, para que pudéssemos trabalhar. Paulo, ele era, antes dele abraçar o Evangelho de Cristo, antes dele ter entregado a sua vida para Jesus, ele era um homem bem remunerado, ele era um homem que ganhava muito bem, ele era cidadão romano, ele era soldado romano, ele tinha meios de vida, ele tinha muitos recursos, mas ele renunciou a tudo por amor a Cristo. Glória a Deus. E ele, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo luta, mesmo tendo que enfrentar tudo que ele enfrentou, ele ainda trabalhava. Ele fazia redes. Ele tinha, além de tudo que ele fazia, ainda conseguia fazer redes para vender, para poder manter as suas despesas, para não ser pesado para os irmãos, para não ficar dependendo só dos irmãos. Glória a Deus. Porque o Senhor, quando nos chama, Ele nos capacita e Ele nos dá meios. Ele nos ajuda, Ele usa pessoas para nos ajudar. E Ele nos dá meios também de podermos, muitas vezes, ajudar na nossa manutenção, para nós mantermos tudo aquilo que nós precisamos manter para estar fazendo a obra de Deus. Por isso é que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas querem sim trabalhar para Deus, mas quando elas veem que um determinado lugar que Deus está mandando elas não tem meio de vida, aí já não serve mais. E cada vez as pessoas estão mais interesseiras. E a obra de Deus sofrendo, as almas perecendo, nos lugares mais longe, nos lugares mais pobres, nos lugares onde a qualidade de vida não é tão boa, ninguém quer ir. Todo mundo quer ir para um lugar onde possa ter uma boa qualidade de vida, e senão não serve. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um e que o Senhor possa fazer a obra na mente, no coração de cada um. Que nós precisamos entender que eu creio que os apóstolos que serviram ao Senhor, tiveram o privilégio de conhecer o Senhor. Eles fizeram tudo por amor a Cristo e por amor às almas. Mas eles cumpriram a sua missão terrena. E que cada um de nós possamos cumprir também a nossa missão e não desistirmos só porque as coisas não estão bem, só porque de repente não estamos conseguindo nos manter da maneira que gostaríamos. Mas não vamos ficar deixando de fazer a obra de Deus de maneira nenhuma. Porque em primeiro lugar está o nosso Deus nas nossas vidas. Deve estar, precisa estar. Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus capítulo 6. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê forças. E
Pregue a palavra de Deus. Fale desse grande amor, que é o amor de Deus. Esse amor que não falha. Esse amor que nunca desampara a quem quer que seja. Quando clamamos por Ele, Ele se faz presente. Ainda que você esteja no fundo de uma prisão, ainda que você esteja em cativeiro no lugar mais longe da terra, mas se você clamar por Ele, Ele vai te ouvir. Ele vai responder a tua oração. Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Creia que Ele está aqui comigo, mas Ele está com você também, aonde quer que você estiver. E se você clamar por Ele, Ele vai se fazer presente. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Nós vamos daqui a pouco estar orando, estamos aqui com os nossos cadernos cheios de pedido de oração. E nós vamos estar intercedendo pelos nossos irmãos ali que estão enfrentando guerra, estão enfrentando enchentes ali no sul, estão passando por situação difícil em vários países, como a Ucrânia, estão vivendo dias de luta, dias de enfermidade, mas o nosso Deus é poderoso para mudar todo esse quadro, para pintar um novo quadro na nossa vida, na vida de todos aqueles que estão em sofrimento. Glória a Deus. Nós vamos tirar algumas palavras e depois vamos estar orando por todos os nossos irmãos. Bendito o homem que confia no Senhor, varão ou a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Continua confiando, irmã, no Senhor, continua crendo e esperando no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor estão debaixo de bênção, são benditos, são bem-aventurados, porque estão debaixo da bênção de Deus, porque eles confiam no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17 e versículo 7. Leia Jeremias 17. Eliana Veloso. Porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. É Jó capítulo 5, 18. O Senhor é aquele que faz a chaga, mas é aquele que consegue curar a chaga. Glória a Deus. Muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por determinadas situações, mas é Ele mesmo quem consola, é Ele mesmo que nos sara, que nos cura e que nos liberta. É Jó capítulo 5, versículo 18. Leia Jó capítulo 5. Edvânia. Glória a Deus. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Deuteronômio capítulo 28, versículo 6. Leia Deuteronômio capítulo 28 e veja o que o Senhor está falando. Glória a Deus. Está debaixo de bênção aqueles que realmente fizer do jeito que a palavra de Deus fala neste capítulo, que é o capítulo 28 de Deuteronômio. Alan Oliveira. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. É o Salmo 51, versículo 17. Leia o Salmo 51. Sacrifício para Deus é espírito quebrantado. A palavra de Deus diz nesse salmo que é um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Mas para nos aproximarmos do Senhor, temos que estar com o nosso coração quebrantado, o nosso espírito quebrantado, disposto a se humilhar na presença do Senhor. Leia Salmo 51. Edileuza. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Lucas 1,35. Busque, se você ainda não é batizada, busque o batismo com o Espírito Santo. Clame e se você é batizada, clame pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a partir do momento que nós clamamos ao Senhor pela presença do Espírito Santo, a nossa vida muda por completo. Porque o Espírito Santo de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Lucas capítulo 1. Andréia. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Salmo 6, versículo 3. Leia o Salmo 6 e clame ao Senhor. Busque a Ele, ore. Busque o Senhor e tenha certeza de que o Senhor vai ouvir a sua oração. Ana Regina. Eu te darei a resposta a ti e aos teus amigos contigo. É Jó 35:4. Leia Jó 35. Se você está precisando de uma resposta de Deus, clame pela resposta de Deus. Clame ao Senhor que te responda. E com certeza Ele vai te responder. Lídia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Leia 1 Coríntios capítulo 3. Somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita em nós. E se não habita, precisamos tê-lo habitando em nós. Então, creia que você é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas leia 1 Coríntios 3, você vai entender melhor. Joyce. Glória a Deus. Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Jó capítulo 6, versículo 24. A gente erra em todas as coisas e de tantas maneiras. Então é melhor clamar ao Senhor e pedir para que Ele mostre onde é que estamos errando. O que é que estamos fazendo de errado? E o Senhor com certeza vai esclarecer. É Jó capítulo 6. Elaine. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. É o Salmo 3, versículo 5. É Davi que fez esse salmo exatamente quando ele estava fugindo da perseguição de seu filho Absalão. E outra pessoa talvez não conseguisse dormir, porque Davi se escondeu numa caverna para que seu filho não o encontrasse e matasse. E mesmo assim, ele conseguiu dormir. Ele disse, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E é assim que o Senhor faz. De repente a gente está passando por cada situação, a gente fala assim, meu Deus, nem sei se eu vou conseguir dormir. Nem sei como é que eu vou descansar. Se você estiver na presença de Deus, você vai conseguir dormir, você vai se deitar, você vai conseguir dormir, porque quem te sustenta e quem nos sustenta é o Senhor. Glória a Deus. Ore ao Senhor. Tai. Glória a Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, 22. Leia Isaías 45. E olhe para Jesus. Olhe para Ele. Porque Ele é o único que vai nos conceder uma vida eterna. Então continue olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Leia Isaías 45. Nós vamos então para a oração agora. Já temos aqui vários pedidos. Glória a Deus. Você também pode colocar seu pedido de oração no nosso WhatsApp. Pode colocar também o seu voto. Você que quiser fazer o voto, participar da campanha dos votos, coloque no nosso WhatsApp o nome da pessoa pela qual você está fazendo o voto, ou o seu próprio nome, se o voto é em seu favor,
ou de repente você vai fazer o voto em favor do seu trabalho, do seu negócio, do seu comércio. Faça isso e coloque o seu nome, o nome da firma pela qual você está fazendo o voto, e nós vamos estar transferindo para o nosso caderno dos votos, porque esse caderno que a gente apresenta a Deus em oração, pela madrugada, pela manhã, pela tarde, também como quando vamos à vigília, quando nós vamos ao monte. Então, com certeza, nós vamos estar orando para que o Senhor faça a obra na sua vida ou na vida da pessoa pela qual você está fazendo o voto, ou a pessoa que está fazendo o voto. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, que é o título dessa campanha do voto é Deus proverá. É a provisão de Deus que você precisa, que com certeza o Senhor vai enviar através do seu voto. Mas se você desejar nos ajudar de outra forma, você pode estar fazendo a sua doação através do QR Code, ou através da chave Pix, que está aí diante da sua tela, ou através da conta poupança, que está ali também, no Bradesco, e também o Superchat. Faça isso e com certeza Deus vai estar te abençoando e você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, Missionária Lenise, ore comigo. E nós vamos estar, aliás, o YouTube, todas as vezes que estivermos ao vivo, ele vai estar te notificando para que você participe. Convide pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, pessoas que estão tristes, abatidas, desanimadas, para que se inscrevam também. E temos vários períodos de oração no decorrer do dia, e também temos um período de oração de mais ou menos 40 minutos, que estamos orando pelas pessoas que sofrem de insônia, e você vai estar orando juntamente comigo, e com certeza você vai conseguir dormir, e o Senhor vai te abençoar de uma maneira toda especial. Você pode se inscrever no nosso canal, Missionária Lenise, ore comigo. E nós vamos estar orando por você. E Deus vai estar fazendo uma grande obra na sua vida. Mas quando você receber a bênção de Deus, também não se esqueça de colocar lá no nosso WhatsApp que você recebeu a bênção de Deus, que o Senhor ouviu a nossa oração. Ainda esses dias uma irmã colocou que o Senhor ouviu, ela fez o voto e o Senhor operou na vida dela através desse voto. E várias outras pessoas que colocam seu testemunho. Não deixe de testemunhar. Você que recebeu algo da parte de Deus através dessa transmissão, não se esqueça de testemunhar no nosso WhatsApp. Glória a Deus, porque é o sinal de que nós não estamos aqui em vão. Todas as madrugadas, clamando ao Senhor juntamente com você, meditando na palavra de Deus, nós estamos fazendo isso em vão. Porque temos certeza que o Senhor está presente aqui comigo, mas Ele está também com você aonde quer que você estiver. E Ele está para operar na sua vida, para operar na sua casa, na sua família e na vida de todos quantos você estiver clamando por eles. Glória a Deus. Essa oração vamos continuar intercedendo pelo povo de Israel, intercedendo por aqueles que estão prisioneiros, para que Deus tenha misericórdia, venha libertá-los. E os brasileiros que ainda estão lá, que o Senhor possa trazê-los de volta pela sua infinita bondade e misericórdia. Não só os brasileiros, mas também os outros estrangeiros que estão lá. E o Senhor possa levá-los de volta à sua nação. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço por estarmos na tua presença mais uma vez. Por esta rica oportunidade, pela tua infinita bondade e misericórdia. Visita, meu Deus, cada lar, cada família aqui representados. Visita também aqueles que estão no leito de enfermidade, hospitalizados, aqueles que estão encarcerados. Pai, toma conta de cada um que está vivendo nas ruas da cidade ao relento, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de barracas, de marquises. Senhor,
Contempla essas vidas com teu olhar santo de misericórdia. Visita também todos aqueles que estão na Cracolândia, Senhor. Compadece-te. Deus, o Senhor não criou o ser humano para viver desta maneira. Por isso estende, meu Pai, as tuas mãos. Coloca, meu Deus, a tua mão de poder e dá livramento. Dá a libertação, meu Pai. A transformação de vida, o quebrantamento de coração. Vai fechando, meu Pai, a boca dos leões. Vai amarrando no abismo todo valente. Vai abrindo as portas, meu Pai, de emprego para aqueles que estão desempregados. Vai suprindo, meu Pai, toda e qualquer necessidade e ansiedade. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos cada lar, cada família. Meu Deus, onde quer que a minha voz estiver chegando, ou a minha imagem, que chegue também a tua presença. A tua grande salvação, a libertação, a transformação de vida e o quebrantamento de coração na vida dessa família. Meu Deus, eu oro também por aqueles que estão com processo na justiça, processo de aposentadoria, processo trabalhista. Meu Deus, estende as tuas mãos. Manifesta teu poder e dai vitória. Entra com provisão, livramento, proteção. Supre as necessidades, meu Pai, dentro deste lar. Supre as necessidades, meu Pai, nesta família. Entra com toda a sorte de provisão. Realiza a tua obra pelo poder do teu sangue. Realiza a tua obra para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, eu te peço, eu te suplico, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Veja, Senhor, contempla a necessidade do povo, meu Pai, ali em Israel. Contempla a necessidade daquele povo, meu Pai amado, que está vivendo naquelas áreas de risco. Tem compaixão, meu Pai. Liberta, meu Pai, aqueles que foram feitos reféns. Move o coração dos inimigos. Move, meu Pai amado, pelo teu grande poder. E liberta, meu Pai, todos aqueles que estão prisioneiros naquele lugar. Tem misericórdia, meu Pai, da tua igreja. Cobre a tua igreja com teu sangue. Fortalece-nos com teu poder. Nos ajude a vencer a nós mesmos e as trevas que estão de perto nos rodeiam. Nos ajude, meu Pai, a continuar olhando somente para ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Abençoa os lares, as famílias aqui representadas. Abençoa, meu Pai amado, todos que estão participando da campanha dos votos e aqueles que têm participado, meu Pai, todas as madrugadas juntamente conosco. Dai vitória para eles, Pai. Dai força, dai graça, dai sabedoria. Renova, fortalece, liberta, transforma, salva, cura. Cura, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. Então coloca a tua mão para curar, para libertar, para transformar cada vida. Em nome de Jesus eu peço. Entra, Pai, com provisão em cada lar e em cada família. E confirma, Pai, a bênção, confirma a vitória, pelo poder do teu sangue, para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Realiza a tua obra, em nome de Jesus. Toma o Brasil nas tuas mãos, Senhor. As autoridades constituídas do Brasil, meu Pai, toma em tuas mãos. Faz a tua obra nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos. Onde quer que estiver o teu povo, meu Pai, visita, meu Deus, opera e confirma a bênção e a vitória para a glória do teu santo nome. Eu oro também pela netinha da irmã Josefina, Senhor. Visita, meu Deus, a Cecília nesta noite. Faz a tua obra, Pai, na vida daquela criança. Tem misericórdia. Manifesta o teu poder na vida dos teus servos, Senhor. E concede a vitória para a glória do teu nome. Eu te peço, meu Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Não se esqueça de orar, de interceder por nós, pela nossa família. Não se esqueça de interceder pelo povo de Israel e por todo o povo de Deus na terra e pela nossa nação. E com certeza o Senhor vai estar ouvindo e respondendo a nossa oração. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita,
mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja e fique na paz do Senhor Jesus.